Olá, seja bem-vinda mais uma vez ao Melhor Menopausa. Para mim aqui hoje sextou e sexta-feira é dia de seguir adiante. É dia de você se inspirar em mulheres transformadoras que verdadeiramente fizeram diferença no mundo, para que você possa também buscar dentro de você a força para fazer diferença não só na sua vida, mas daqueles que estão ao seu redor. Muito prazer, bem-vinda mais uma vez. Eu sou a doutora Luiza Alencar, ginecologista, expert em cuidados femininos da menopausa, e eu estou aqui para conversar com vocês hoje sobre esses temas tão inspiradores que requerem de nós, muitas vezes, coragem e ousadia de mudança, para que nós vivamos verdadeiramente, emocionalmente melhor, né? Então, hoje é dia de seguir adiante, essa série que fala aí de mulheres fantásticas. Lembrando aqui que toda semana a gente tem vídeos ao vivo. Na quarta-feira eu faço as lives, na quinta-feira de conteúdos, né, de ginecologia, relacionados à menopausa, saúde. Na quinta-feira é dia de plantão de dúvidas, às 19 horas eu tiro as dúvidas de vocês. E na sexta é dia de seguir adiante, e hoje nós vamos seguir adiante. Eu quero começar hoje falando para vocês de uma mulher que semana passada eu citei essa mulher aqui no Seguir Adiante também, mas eu citei sobre ela rapidamente, uma mulher chamada Rosa Parks, uma mulher americana, sulista também, negra. Hoje é dia da conscientização negra, e eu tô aqui para poder conscientizar mais uma vez você, não só a respeito dessas questões raciais, mas a respeito de você mesma, inspirada na Rosa Parks, inspirada nessa mulher que foi capaz de, através de um ato de coragem, levantar todo um movimento, e eu vou contar para vocês tudo o que aconteceu, tá? Eu vou começar contando para vocês um pouco da vida da Rosa Parks. Ela nasceu no início do século XX, 1913. Ela nasceu ali nos Estados Unidos, no Alabama. Ela foi uma das ativistas, né? Então, como eu disse aqui, a favor dos direitos civis negros, né? Dos negros americanos. E aí ela, dia 1º de dezembro de 55, ela entrou para a história. Mas antes de falar para vocês o que ela fez para entrar para a história, eu vou contar para vocês como era a vida de uma menina negra no início do século XX, no sul dos Estados Unidos. Bom, dificuldade de ir para a escola, só foi à escola aos 11 anos, chegou a entrar no ensino médio, mas a avó adoeceu, precisava, a casa precisava de mais um braço, precisava de mais uma força economicamente ativa, e ela abandonou a escola para ser costureira e ajudar a sua família. Tempos mais tarde, ela se casou, e se casou com um homem que ele era líder, né, de um movimento, que era um movimento contra essa segregação americana, que era a Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor. Aquela época era assim que elas eram chamadas, pessoas de cor, né? As pessoas negras simplesmente eram as pessoas de cor. Então, sentavam em lugares diferentes no ônibus, bebiam em bebedouros diferentes, frequentavam locais diferentes, igrejas diferentes, escolas diferentes, porque a segregação racial, ela era legalizada nos Estados Unidos. E o sulista americano, ele sempre foi muito preconceituoso, o racismo ali, o preconceito mesmo era muito grande, e ali isso perdurou, né, né, no final do século aí, 19 ainda, no final dos 1800, até 1960, quando houve verdadeiramente a descriminalização dessa segregação, onde passou a ser lei que não houvesse a segregação racial mais nos Estados Unidos, muito recente, né? Falamos isso semana passada com a história da Mary Jane McLeod, e estamos hoje aqui reforçando aquela época, pensando que hoje é o dia da consciência negra, reforçando aí aqueles momentos quando a gente fala aí dessa mulher fantástica que foi a Rosa Parks. Então, eu vou contar para vocês, então, em 1955, dia 1º de dezembro, ela ficou bastante conhecida ali, ela criou ali, a partir daquele ato dela, um movimento, porque, que gato foi esse, doutora? Ela saiu do trabalho, entrou no ônibus, sentou-se, e estava indo cansada para a casinha dela ali, do trabalho, e ali simplesmente eram pessoas brancas, queriam sentar onde ela estava sentada, o motorista se levantou, foi lá e mandou ela sair, ela e mais 3 homens negros, né, e os homens levantaram e ela ficou sentada, e ela pensou, daqui eu não saio. E aí o motorista ameaçou chamar a polícia, chamou a polícia,
mas isso não foi suficiente para que ela levantasse, ali ela ficou até que ela foi detida, e a partir daquele momento, até o dia 13 de novembro do ano seguinte, então quer dizer, do 1º de dezembro de 55 a 13 de novembro de 56, criou-se ali naquele momento um movimento dos negros daquela região, daquele local, e esse movimento foi um movimento muito importante, porque os negros falaram: ah, é? Então tá bom, a partir de agora a gente não anda mais de ônibus aqui nesse lugar, a gente não vai mais andar de ônibus. E de fato, por mais de 380 dias, por 382 dias, eles não entraram mais em um coletivo, eles não entraram mais nos ônibus. E eles iam aonde eles queriam ir, a pé, de bicicleta, de qualquer coisa, mas não ia de ônibus, iam a pé. A verdade é essa, que os relatos da época eram de que se fazia todos os dias de manhã aquele tanto de gente negra andando na rua, e as pessoas andavam quilômetros das suas casas aos seus trabalhos, em prol de uma igualdade, né, em prol de uma diminuição de segregação. Então, isso é muito importante, esse movimento foi muito importante. E ali foi a grande primeira vitória americana, negra americana, dessa época, contra a segregação racial, foi naquele momento, porque foi o primeiro lugar aonde passou a não vigorar mais a segregação racial dentro dos transportes coletivos, né? Então, foi bastante importante essa atitude que ela tomou. Ela teve essa ousadia, essa intrepidez de tomar essa atitude, e isso verdadeiramente modificou ali o ambiente em que ela vivia, a cidade em que ela vivia. E, inclusive, o Martin Luther King, né, que conhecido por nós, entrou nessa luta naquela época, junto com um sacerdote que era branco, que chamava Glenn Smiley, eu acho. E, enfim, eles entraram juntos num ônibus, na época, o Martin Luther King e esse Glenn, e sentaram, ele era branco, né, o Glenn e o Martin negro, e eles sentaram ali num banco de ônibus, e foi uma forma também de protestar e de apoiar a Rosa Parks. A vida dela não ficou boa depois disso não, sabe, gente, porque ela não deixou a luta, mas ela perdeu o emprego, o marido perdeu o emprego, eles precisaram mudar, eles foram para Michigan, foram para Detroit, e precisaram mudar de vida, porque ali eles não conseguiam mais arrumar emprego, as pessoas, né, aquela época era uma época onde nós sabemos que a força motora americana principal em dinheiro era branca, né, então ela não conseguia mais emprego, e ela teve que sair dali para o sustento dela e da família dela. Sofreu ameaças de morte, enfim, foi bastante complicado, mas ela criou ali um movimento, você vê, durante praticamente, né, foi mais de foi um tempo imenso de protesto mesmo contra aquela situação ali nos Estados Unidos. E ela depois passou ao longo da vida por diversas dificuldades financeiras. Em 1992, ela publicou uma autobiografia. No final das contas, ela, no fim da vida, já estava mais idosa, ela passou dificuldades importantes, teve a casa dela, se eu não me engano, penhorada pelo banco. E, assim, como ela era uma pessoa que foi reconhecida pelo ato de bravura ali, ela foi reconhecida pelos governos, foi reconhecida de forma bastante significativa socialmente e politicamente pelo ato, né? Acabou que depois o banco acabou perdoando a dívida e ela houve uma comoção nacional muito grande por aquela situação que ela estava vivendo ali. E aí ela acabou tendo perdão ali do banco e terminou os dias dela, ficou até 2005 que ela viveu. E o fato é que essa mulher, ela foi reconhecida pelo Obama, se eu não me engano, na Casa Branca, tem toda uma, na Casa Branca não, no Senado, no Congresso americano, existe uma homenagem a ela ali. Ele condecorou o Bill Clinton, a Rosa Parks, né, com a medalha de ouro do Congresso norte-americano. O ônibus aonde ela sofreu aquela discriminação, ele foi posteriormente, virou uma espécie de um museu, né, uma peça de museu, faz parte do acervo do Ford Museum, e ela teve nome, até hoje, Detroit tem ruas com o nome dela, ela foi bastante reconhecida. E aí você pergunta para mim, doutor, você está falando de novo de uma mulher americana. Eu gosto muito de falar de mulheres brasileiras, e temos bastante exemplos de mulheres brasileiras que lutaram e que lutam. Desde aquelas que lutam no seu dia a dia, dentro da sua casa, para sustentar a sua família, muitas vezes sozinhas, os seus filhos, né? E até outros nomes, que são nomes, porque para nós, o racismo fica muito, assim, reconhecido quando a gente percebe o quê?
uma pessoa famosa, né, sofreu uma discriminação, Neymar, esse tempo aí no futebol, o cara sofreu, né, falou com ele uma coisa que foi bastante desagradável, e assim a gente percebe essas situações sendo vividas ainda hoje. Mas aqueles atos de discriminação do dia a dia, muitas vezes, eles ficam desconhecidos para nós. Né? E aí eu venho aqui falar de uma figura brasileira atual, que é uma mulher negra que luta ainda hoje contra o racismo, que é a Djamila Ribeiro. E eu quero ressaltar a vida dela aqui, a luta dela aqui no Brasil, e ela fala uma coisa bastante, ela reforça um pensamento, na década de 60 tinha uma filósofa americana também, que chamava Angela Davis, e ela falava o seguinte: numa sociedade racista, não basta ser racista, é necessário ser antirracista. E nós muitas vezes ficamos cercados no nosso mundinho, ficamos ali simplesmente acomodadas dentro daquele universo onde quem não é negro muitas vezes, né, não sofre ali nada de significativo por conta da cor, mas nós esquecemos muitas vezes que o bem-estar do próximo, o nosso bem-estar depende do bem-estar do próximo. E nós precisamos muitas vezes ter a coragem que essa mulher teve, que a Rosa Parks teve, porque é tão simples nós ficarmos simplesmente caladas, e aqui eu já puxo para vocês, para que a gente traga para dentro de nós também essa reflexão a respeito de como nós estamos lidando com a nossa própria coragem interior. Eu imagino que a hora que esse motorista levantou e foi conversar com a Rosa Parks e aqueles outros homens negros e falaram, levantem-se, saiam, eu acredito verdadeiramente que ela deve de alguma forma ter sofrido algum impacto, né, deve ter tido uma descarga de adrenalina no sangue dela, e provavelmente ela teve medo, mas ela foi maior do que o medo dela. E é isso que nós, como mulheres, temos que aprender. Temos que aprender a ser maior que o nosso próprio medo. Né? Você ser corajoso não é você não ter medo, é você não ceder ao seu medo. Isso é muito importante. Nós termos essa ousadia de não cedermos ao nosso próprio medo, de não deixar que aquela adrenalina nos paralise e a gente não saia do lugar. Né? Então, assim, para desenvolver a coragem, é muito importante que nós estejamos alinhadas conosco mesmas. E é isso que eu venho aqui falar hoje para você também, além da gente, né, passar por esse dia hoje, que é o Dia da Consciência Negra, da gente lembrar que não ser racista é ser antirracista, é termos a coragem de nos movimentar em prol do próximo, em prol de nós mesmas. E dentro disso, a gente buscar dentro de nós inspiração na Rosa Parks para a luta, né, para a coragem de tomarmos as nossas decisões. E muitas vezes o medo nos congela, nos paralisa, e nós ficamos tolhidas e ficamos ali, muitas vezes, acovardadas. Então, se tem algo que eu quero dizer para você hoje, é não se acovarde, não deixe que o medo paralise você e impeça você de caminhar e de continuar seguindo a sua vida. Hoje é dia de seguir adiante. Todos os dias é dia de seguir adiante. São dias, né, de seguirmos adiante. Então, o meu conselho para você, se é que conselho seja a palavra correta, mas até mesmo minha recomendação é que você busque dentro de você os seus princípios, aquilo que é importante para você, aquilo no qual o seu mundo se conecta. Porque a partir do momento que você se conecta com você mesma, você passa a conhecer o que é mais importante para você e você vai em busca dos seus objetivos. É fato que temos medo, é fato que muitas vezes nós precisamos nos encorajar e buscar forças, muitas vezes, até onde nós nem imaginamos que nós vamos ter. Mas busque essa força, sempre pensando que você precisa respeitar você mesmo, seus princípios e aquilo que você acredita. Quantas vezes nós não nos acovardamos diante de algumas situações que trazem prejuízo a nós próprias, que nós não ficamos caladas, que nós não nos subjugamos a nossa essência a favor de quem muitas vezes não merece um pingo do nosso amor e a nossa consideração. Eu não estou querendo dizer aqui que nós devemos desamar, que nós devemos nos rebelar com armas e que nós devemos maltratar pessoas, não é isso. Mas o que eu quero dizer aqui é que nós precisamos urgentemente buscar o autoconhecimento, para que através dele nós andemos sempre alinhadas com os nossos princípios. E a gente só vai ter coragem, a gente só não vai, nós não só vamos não nos deixar
nos tomarmos, olha que confusão, né, gente? Mas enfim, nós só não vamos nos deixar paralisar pelo medo a hora que nós nos conhecemos, essa é a grande verdade. Então, eu gostaria muito de deixar aqui para você essa mensagem de que você busque a sua coragem interior, mas que essa coragem venha dos seus propósitos, daquilo que você acredita em vida, daqueles princípios que você tem como adequados, como certos, como ideais. E que muitas vezes, sim, é necessário que nós retrocedamos, é necessário que nós paremos e até que nós andemos um pouco para trás, não tem problema nenhum. Agora, o retrocesso ele tem que ser calculado no foco no nosso objetivo. Tudo na vida é assim, a gente não conquista nada fácil. Então, se você quer comprar um carro, você tem que deixar muitas vezes de sair, de fazer uma viagem, de gastar, porque você sabe que o seu objetivo naquele mês, por exemplo, é economizar X reais, porque você quer comprar um carro, porque você quer comprar uma casa, porque você quer comprar um móvel novo para sua sala, uma geladeira nova que você está precisando. Então, o que que você faz? Você se programa, você se planeja. Nós precisamos ter planejamento, nós precisamos ter objetivos, e esses objetivos, eles têm que estar alinhados com aquilo que nós sentimos, com aquilo que nós verdadeiramente pensamos. Quando eu falo sentir, eu falo no sentido de pensarmos naquilo como um princípio, né? Então, respeitando os nossos princípios, nós traçamos os nossos objetivos. E aí, quando você conseguir fazer isso, quando você conseguir conhecer o que tem dentro de você e descobrir aonde você quer chegar, aí o seu objetivo passa a ser o seu foco, ele passa a não permitir que o medo paralise você. Então, a melhor forma de você ter coragem, mulher, a melhor forma é verdadeiramente buscando o autoconhecimento, buscando promover em você o conhecimento pessoal, o desenvolvimento dos seus princípios, para que você alcance os seus objetivos sem medo e sem covardia. Podemos errar, vamos errar. É fato que isso vai acontecer conosco, mas errar tendo feito uma programação anterior, pensando, vendo que aquela talvez seja o melhor caminho que você siga, acreditando que pode dar certo, é uma coisa. Agora, não ousar por medo de fracassar e por simplesmente achar que alguém, fulano ou ciclano, não vai ser agradado, o meu conselho para você é não faça isso, porque provavelmente, quantas vezes já não deve ter acontecido, você vai olhar para trás e falar: "Ai, por que que eu não fiz? Ai, se eu tivesse feito diferente, eu não deveria ter negado isso, eu não deveria ter deixado de fazer aquilo outro". Então é muito importante que nós tenhamos aí a nossa consciência de nós mesmas, dos nossos valores e princípios e busquemos em nós os nossos objetivos. Sejamos Rosa Parks, sejamos mulheres corajosas, que mesmo no momento em que a adrenalina venha no nosso sangue, a gente tenha a frieza de tomar a decisão em prol daquilo que a gente acredita, em prol daquilo que a gente sabe que é o certo e daquilo que vai nos fazer bem e vai fazer bem para as pessoas que estão ao nosso redor, tá bom? Então esse é meu recadinho para você, é o recadinho da sexta, é o recadinho de quem quer ver você bem, de quem quer ver você sempre evoluindo, porque nós podemos evoluir, basta você saber aonde você quer chegar e como você está se programando e como você vai planejar para conquistar o seu espaço, porque você, com certeza, ainda tem muito para conquistar. Não é porque nós temos mais de 40 anos que nós devemos nos mobilizar pelo medo, pela crença, pela falsa crença de que estamos mais para lá do que para cá. Porque, minha amiga, se nós seguirmos a expectativa de vida brasileira, a gente ainda tem muito tempo, muito chão aí pela vida. E se Deus abençoar e nós nos prepararmos e com responsabilidade cuidarmos de nós mesmos, nós podemos ir muito além, tá bom? Fisicamente, emocionalmente, vamos nos estruturar para que a gente possa ir além e para que a gente chegue aonde a gente quer e, quem sabe, até muito mais além. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Quero mandar um grande abraço para todas vocês que estão aqui comigo sempre. Um beijo no coração. Foi muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Espero que vocês tenham sempre a intrepidez e a ousadia e que vocês busquem cada vez mais a paz e o cuidado dentro dos seus princípios
e dentro do amor que Deus tem para cada um, com cada uma de vocês. Porque se nós temos hoje qualquer coisa, e se nós somos quem somos, é porque Deus primeiro nos amou, e nos programou, e sonhou conosco, e fez a cada uma de nós, né? Que nós busquemos a nossa força em Deus, que nós busquemos, é muito importante a gente ter esses momentos também de espiritualidade, de reflexão, de meditação em cima daquilo que nós cremos, e a nossa espiritualidade se conecta, e deve se conectar cada vez mais com as nossas emoções e com as nossas crenças de vida, no sentido das atitudes que nós teremos em prol daquilo que nós queremos conquistar, tá bom? Olha, um grande beijo para você, fique com Deus, um bom final de semana, bons dias para você aí que vai estar assistindo esse vídeo, que com certeza vai assistir aí depois, que Deus abençoe, siga sempre em frente, para que você tenha verdadeiramente sempre a melhor menopausa. Conte comigo. Agora, a partir de dezembro, fica ligadinha aí, que eu vou, a partir da semana que vem, estar trazendo para vocês as turmas de acompanhamento que eu vou estar montando agora, para que a gente junta possa desbravar esse mundo e para que você possa viver como eu tenho vivido a melhor menopausa, tá bom? Grande beijo no coração, fica com Deus, até mais. Tchau, tchau.